Uma boa noite a todos, na paz de Cristo Jesus. Eu quero, por favor, pedir a vocês que acompanhem a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32. Farei a leitura dos versículos 24 até o versículo 28. Na Bíblia, Nova Versão Transformadora. Acompanhe a leitura da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 32, versículos 24 ao 28. Tema da mensagem de hoje: lutar ou morrer. Assim diz a palavra de Deus. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: "Deixe-me ir, pois está amanhecendo." Jacó, porém, respondeu: "Não o deixarei ir enquanto não me abençoar." "Qual o seu nome?" perguntou o homem. "Jacó", respondeu ele. O homem disse: "Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu." Fique à vontade, pode se assentar. O que você faria se na sua casa, durante a madrugada, aparecesse alguém desconhecido andando de um lado para o outro? O que você faria se durante a madrugada um estranho aparecesse na sua casa andando de um lado para o outro? O que você faria? Você se esconderia? Ou será que você correria? Alguém poderia responder: "De imediato eu gritava." Alguns, tomados por uma valentia maior, talvez tentassem imobilizar o estranho. Mas e você? Tente se imaginar nessa situação. Você se levanta para tomar um copo d'água e um estranho está andando na sua sala. O que você faria? O que você faria eu não sei, mas a Bíblia diz qual foi a reação de Jacó numa situação como essa. Porque o personagem bíblico Jacó viveu essa cena. Enquanto a sua família dormia durante a madrugada, ele avistou alguém estranho andando de um lado para o outro. E a forma como Jacó reagiu nos apresenta duas grandes lições a respeito de coragem. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas duas lições espirituais a respeito de coragem, que a reação de Jacó nessa cena nos apresenta. A primeira lição que Jacó nos dá é a seguinte: esteja sempre disposto a lutar. Eu vou repetir: esteja sempre disposto a lutar. Lendo Gênesis, capítulo 32, a gente descobre que Jacó estava fazendo uma viagem pelo deserto com uma caravana familiar. Ele estava peregrinando
acompanhado pela sua família, pelos seus empregados, que carregavam os seus bens. Era muito comum aparecerem ladrões perigosos nos caminhos do deserto. Haviam piratas do deserto que assaltavam os viajantes. E Jacó, quando viajava com os seus, tinha plena consciência do perigo que ele corria. O contexto de Gênesis 32, alguns versículos antes dessa passagem que eu li com vocês, indica a preocupação de Jacó em proteger os seus familiares. Jacó está nitidamente preocupado com a integridade física dos seus filhos, dos seus empregados e dos seus bens também. E no meio da noite, ele vê um homem estranho se aproximando. Jacó percebe um desconhecido se aproximando da sua caravana. Tomado pelo instinto, lembra que eu perguntei no início da mensagem o que você faria se visse um estranho andando na sua casa no meio da noite? Jacó, tomado pelo instinto, começa a lutar pela sua sobrevivência e para proteger a sua família. Essa foi a reação instintiva de Jacó. Possivelmente ele imaginou que se tratava de um ladrão. Imediatamente tentou imobilizar o estranho. Ele queria proteger os seus. Mas o interessante dessa história é que, de uma maneira misteriosa, durante a luta de Jacó com esse indivíduo, esse servo de Deus percebe que aquele que lutava consigo não era um salteador, mas era um anjo de Deus. Enquanto mede forças com aquele homem, Jacó descobre que não era um ser humano que estava lutando consigo. Jacó se vê lutando com um anjo de Deus. Ele entende, meus irmãos, que aquela situação não era um risco de morte, não era um risco de ser assaltado. Jacó começa a entender que aquele momento era um teste de fé. Deus havia enviado um anjo para testar a sua espiritualidade. Jacó percebe que a sua luta não deveria ser para proteger a sua vida ou a sua família, mas ele teria que lutar para alcançar a bênção de Deus. Irmãos, lendo essa passagem bíblica, eu percebi que, seja qual for a situação que Jacó estivesse, ele estava disposto a lutar. Primeiramente, ele está disposto a lutar para se proteger e proteger a sua casa. Quando a cena muda e ele se vê lutando com o anjo, Jacó não se rende. Ele é um homem disposto a lutar, seja qual for a batalha. Independentemente da batalha, Jacó não foge da luta. E é exatamente isso que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Esse homem de Deus nos ensina que os servos do Senhor jamais devem baixar a guarda. Ontem, enquanto eu pregava, eu dizia que a batalha de hoje não será a nossa última batalha. A vida que eu e você estamos inseridos é um verdadeiro
campo de guerra. Por isso que crentes em Jesus devem se considerar guerreiros e jamais devem abrir mão de lutar. Quem nunca ouviu a frase, matar um leão por dia? Você já disse essa frase? Ela é verdadeira e é espiritual. A gente precisa enfrentar um leão todo dia. As batalhas não cessam. As batalhas não se findam nessa terra. Uma vez, pediram para mim, pastor, para orar, para que não houvesse mais problemas. Uma ovelha pediu esse tipo de oração para mim. Pastor, tem como o senhor orar por mim para não ter mais problemas na minha vida? Eu disse, eu não posso orar dessa forma que você está pedindo. Porque o único modo de acabar com teus problemas é você morrendo. E meu instinto pastoral não me permite orar para que você morra. Enquanto houver vida, haverá guerra. Enquanto você estiver respirando o fôlego de vida, esteja pronto para lutar. Mas tem uma notícia muito boa, meus irmãos. O Criador nos fez para guerrear, seja qual for as circunstâncias. Nós fomos criados para travarmos muitas batalhas. Deus te fez com capacidade de lutar. Por isso que a primeira lição dessa mensagem nos dá esse estímulo. Esteja sempre disposto a lutar. Irmãos, nós devemos lutar contra o câncer, por exemplo. Devemos lutar contra a diabetes. Devemos lutar contra o lúpus. E contra qualquer tipo de doença que surgir. Nós temos que ser valentes diante de diagnósticos médicos desfavoráveis. Ao recebermos notícias ruins dos médicos, precisamos estar dispostos a lutar contra as doenças. Meus irmãos, o nosso corpo reage à nossa disposição de lutar. A vida pode ser considerada algo psicossomático. A maneira como a gente sente, como a gente reage, vai determinar a nossa saúde física, emocional e espiritual. Por isso que Jacó, quando vê um estranho no meio do seu acampamento, ele se prontifica para lutar. Quando descobre que é um anjo, ele continua lutando. Ele não para de lutar, ele continua em posição de batalha. Nós temos que lutar contra as doenças físicas e emocionais. Mas temos que lutar também contra os pecados. Quem disse que uma pessoa que se rende a Jesus está completamente livre dos pecados? A Bíblia, quando a gente olha de maneira cuidadosa, a gente percebe que o pecado nos rodeará até a volta de Jesus. Enquanto Jesus não vier a esse mundo, nós teremos que travar muitas batalhas contra o pecado. Hebreus capítulo 12 afirma que precisamos tomar cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia. Enquanto estivermos neste mundo, não estaremos livres da presença do pecado. Nós temos que lutar contra o domínio do pecado. Romanos 6 diz: se nós nos santificarmos e tivermos comunhão com Deus, o pecado não terá domínio sobre nós. Podemos lutar contra o domínio, mas não contra a presença. O pecado sempre nos rodeará. Mas a palavra está nos ensinando a sermos corajosos diante das tentações. Nós temos que lutar, irmãos, contra a promiscuidade sexual, por exemplo, que é um pecado que nos rodeia tão de perto.
Nós temos que lutar contra a pornografia. Nós temos que lutar contra o cigarro. Nós temos que lutar contra a bebida. Nós temos que lutar contra as drogas e contra qualquer tipo de vício que nos assola. Qual é o pecado que mais trava a batalha contra você? Isso depende muito da sua formação. Para algumas pessoas, o alcoolismo não é um problema. Algumas pessoas, como eu, o alcoolismo não me afeta. Eu não tenho uma mínima vontade de experimentar uma bebida alcoólica. Mas essa é a minha formação. Existem outros pecados que me assombram, que eu preciso batalhar contra eles todos os dias. Qual é o pecado que lhe assombra? Qual é o pecado que você tem que lutar contra ele? Não baixe a guarda. Esteja disposto a lutar. A Bíblia diz que Satanás é insistente. Lá em Mateus capítulo 4, quando o próprio diabo foi tentar a Jesus, ele tentou o mestre 3 vezes seguidas. Ele tentou o mestre de uma forma, o mestre resistiu. Ele o tentou de outra forma, ele continuou resistindo. E foi pela 3ª vez. Eu e você não podemos baixar a guarda, temos que lutar contra as tentações. Temos que lutar também contra os nossos problemas emocionais. A pandemia aumentou o número de pessoas depressivas. Essa é uma informação médica, uma informação estatística. Tem muita gente que contraiu doenças emocionais por causa da pandemia. Quantas pessoas ainda vivem essas sequelas e estão sofrendo emocionalmente? Talvez você que me ouve em casa, ou você que está aqui, tenha sérios problemas emocionais. A Bíblia nos ensina a lutar contra esses tipos de problemas também. Lutar contra o desânimo. Lutar contra o estresse. Lutar contra a depressão. E lutar contra todo e qualquer cansaço emocional. Precisamos ser aguerridos, irmãos. Não podemos nos entregar. Não podemos. Seja qual for a batalha que esteja nos assolando. A gente precisa erguer os punhos da fé. A gente precisa usar os músculos espirituais que Deus nos deu. Deus tem nos dado capacidade de resistência. Precisamos fazer uso dela. Esteja sempre disposto a lutar. Se você vencer uma luta hoje, amanhã, quando o despertador tocar, se levante como um guerreiro. Quando você for para o trabalho, vá como um guerreiro, vista a armadura, diz a Bíblia. A Bíblia, de maneira simbólica, diz que a gente tem que usar armadura. Meu irmão, minha irmã, a gente não pode sair por aí desarmado. A Bíblia diz, tome o escudo da fé. Coloquem sobre vocês também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. O cinto da verdade. A couraça da justiça. Crente em Jesus precisa estar disposto a lutar, seja qual for a luta. Jacó entendia que a luta era física, e ele estava lutando. Quando a luta foi percebidamente espiritual, ele continuou lutando. Não pare de lutar, continue. Segunda lição espiritual que a história de Jacó nos ensina: aprenda a lutar em meio à dor. Ouça, meu irmão e minha irmã, o que Deus tem para você nessa parte da mensagem é profundo. Quando Jacó está lutando com o anjo, Jacó, apesar de ter uma força infinitamente inferior ao anjo, ele demonstra ser alguém valente. Ele luta de igual para igual. E durante esse embate, a Bíblia diz que o anjo, ao perceber a resistência de Jacó,
o fere na articulação da coxa, provocando um deslocamento no quadril. Como Jacó é alguém resistente, ele não quer soltar o anjo o fere na articulação da coxa, a ponto de deslocar o quadril de Jacó. Para quem entende futebol, irmão Claudemir, pastor Eliezer, o anjo deu uma paulistinha em Jacó. Quem joga futebol vai saber o que é paulistinha. Esse Jacó é valente, então o anjo vai e fere, a ponto de Jacó ficar mancando. O golpe foi tão forte que a Bíblia diz que Jacó mancava. Mas sabe que tem algo interessante nessa história? Porque mesmo ferido, a Bíblia diz que Jacó continua lutando. Eita, homem valente! Ele continua lutando, mancando. Passa a noite inteira. Em condições normais, Jacó estaria cansado, exausto, com sono, e agora com o quadril deslocado, mas ele continua lutando. A dor de Jacó não diminuiu a sua vontade de lutar. Que coisa maravilhosa! Há uma lição de resiliência nessa parte da história de Jacó. Todos nós vamos concordar que o ideal é que pudéssemos lutar no auge da nossa saúde e da nossa força. Quando estamos enfrentando uma batalha, o ideal é que estivéssemos com a cabeça boa, com a saúde em dia, com dinheiro no bolso e com as coisas caminhando bem. Mas sabe que a vida não é assim? Às vezes estamos arrasados, estamos manquejando, estamos exaustos, cansados, afadigados. E as batalhas continuam surgindo. Os nossos inimigos não vão esperar o auge da nossa força para nos atacar. Sabe qual é a nossa alternativa, irmãos? A única alternativa é lutar, porque é lutar ou morrer. Eu não estou bem emocionalmente, pastor. Como eu vou enfrentar essa guerra? Pois é, meu irmão, minha irmã, você não tem outra alternativa. Pastor, eu estou sem dinheiro no bolso. Pois é, meu irmão, vai ser um pobre lutando. Pastor, a minha saúde está péssima. Pois é, meu querido, vai ser um doente lutando. Jacó tinha tudo isso que você está pensando agora e mais um pouco. E ele não para de lutar. As batalhas da vida não esperam a nossa dor passar. Os grandes pugilistas, eles têm um tempo de preparação. O Anderson Silva, Spider-Man, o UFC, no auge da sua forma, quando ele aceitava um desafio, ele tinha meses para se preparar. Como seria bom se a vida real fosse assim, né? Paulo tem uma luta e assim, vou me preparar. Eu tenho 6 meses aqui para enfrentar essa doença. Não, eu tenho 6 meses aqui para enfrentar essa decepção. A vida real, irmãos, não é um UFC, onde podemos nos preparar durante meses. Seremos surpreendidos por batalhas difíceis a cada dia. E precisamos aprender a enfrentar nossos desafios, mesmo quando estivermos machucados e feridos. Aprenda a enfrentar suas lutas, mesmo quando você estiver machucado e ferido. Isso chama-se resiliência. Quando estivermos abatidos, não podemos fraquejar e nem desacelerar. A gente não pode diminuir o nosso ritmo. Não pode absolutamente deixar de guerrear. Em meio às lágrimas, ao cansaço e às perdas, Deus espera que continuemos lutando. Eu olho para Jacó e vejo a situação desse homem. Ele queria dormir, mas não podia, porque estava lutando.
Ele estava cansado, Douglas. Mas ele não queria parar de lutar, porque ele sabia o quanto era importante. Estava complicado, irmão Antônio. Mas ele continuava lutando. Estava mancando. O anjo olha para ele. Eu fico imaginando o que o anjo pensou. Esse camarada é resistente. Ele não quer me soltar. A Bíblia diz que o anjo diz, olha, deixa eu ir embora, já está amanhecendo. Está chegando o meu horário, eu tenho que voltar lá para o céu. A Bíblia diz que Jacó diz, eu não te solto. Jacó segurava, o anjo fere o quadril, ele deslocado, todo quebrado, segurando o anjo. É uma canção antiga, eu era pequeno, cantava assim, vigília. Eu não vou cantar, nem crio expectativa. Mas vou citar a frase. Diz mais ou menos assim. E Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Em determinado momento a canção diz, dá cá minha bênção para depois subir. Dá cá minha bênção para depois subir. Ah, Zoraide cantava isso. É da minha geração. Balançou a cabeça, entreguei. Está ao vivo, Zoraide. Meus irmãos, Jacó segurou o anjo e não quis soltar. São nessas circunstâncias que surgem os vencedores. Você sabia disso? São momentos como esses que os grandes vitoriosos aparecem. Nos momentos mais críticos, o Senhor nos mostrará, nos revelará a nossa força. A gente só sabe realmente o quanto a gente é forte quando a gente passa por situações onde a única alternativa é lutarmos. Deus sabe o quanto você é forte, meu irmão e minha irmã. O apóstolo João, ele dirige-se a um público no seu tempo, diz o seguinte, olha, vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Vocês são fortes. Quando a gente fala de força, irmão, ninguém está falando aqui de autossuficiência, ninguém está falando de arrogância, de prepotência, não. Se comparar a nossa força ao poder de Deus, nós somos vasos de barros fraquíssimos. Mas a Bíblia diz que existe um poder dentro de nós. As batalhas que nos sobrevêm, elas podem ser resistidas. Claro que podem. Jacó lutou a noite inteira contra o anjo. Ele não se deixou vencer pelo sono, pela exaustão, nem sequer pela dor. Diante dessa resistência, Jacó ouve Deus valorizar sua coragem. Que coisa impressionante. Coisa maravilhosa. O anjo que representa a Deus, ele olha para Jacó e valoriza a coragem daquele homem. A fim de sinalizar uma bênção para Jacó, a Bíblia diz que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus diz assim, olha, a partir de agora, homem resistente, você não vai mais se chamar Jacó. Você tem que mudar o nome para que as pessoas saibam quem você é de verdade. Deus muda o nome de Jacó para que as pessoas entendam que aquele homem era um homem de coragem. O anjo, representando Deus, diz para Jacó, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Lutou com Deus e com os homens e venceu. A partir daí, Jacó passou a se chamar Israel. Muito tempo atrás, os pais de Jacó tinham dado esse nome a ele. Nesse momento, Deus diz, olha, meus pais não conheciam sua força. Você tem que se chamar Israel, porque você é um lutador, você é um batalhador. Deus te vê como Israel, Alan. Deus te vê como Israel, Silvia. Deus te vê como Israel, irmã Cristina, que está me assistindo. Você é um Israel de Deus. Pois Deus sabe que você luta. E Deus sabe que você é capaz de vencer. Você é um vitorioso. Esse é o tipo de comportamento que o Criador espera de nós. Uma atitude de luta e resistência. Quando estivermos sendo atacados pelos problemas desta vida, devemos reagir e lutar. Essa postura garantirá a bênção e a vitória do Senhor sobre nós. Por favor, fique de pé. Você que é Israel, fique de pé.
Eu vou orar por vocês de casa também. Lutar ou morrer. Não temos uma terceira via. Não há terceira via nesse caso. Escolhemos ou nos entregarmos ao fracasso, à derrota e à própria morte, ou nos levantarmos como guerreiros, tal como fez Jacó. Jacó é um símbolo de força, é um símbolo de coragem. Ele passa a noite inteira lutando, e olhe que ele tinha viajado o deserto durante todo o dia. Ele não descansou durante o dia para lutar. Ele passou o dia inteiro viajando debaixo de um sol causticante. Viajar no deserto subtrai muitas energias do viajante. E mesmo assim, Jacó, ele usa as suas reservas para resistir. E quando fica sabendo que se trata de um anjo, é aí que ele não desiste mesmo. Não está no script, irmãos, mas Jacó me ensina que com coisas espirituais nós temos que ser ainda mais valentes. Nós não podemos desistir de coisas espirituais, Gabriel. A nossa fé é algo espiritual. Não posso desistir da minha fé. Viu, irmão Antônio? Não posso desistir. Se eu luto para colocar o pão na mesa da minha casa, que é algo material, por que eu não posso lutar para manter a minha fé viva e acesa diante de Deus? Deus quer que a gente lute. Nós vamos lutar em oração. Vamos conversar com Deus. Vamos fazer uma oração vibrante agora. Vamos fazer o que os promessistas raízes fazem. Vamos fazer uma oração pentecostal. Aquela oração com força. Sabe aquela oração que você parece que está colocando a sua alma para fora? Você está procurando ali dentro de você uma força que talvez você nem imagina que tem. Vamos fazer essa oração. Vamos conversar com Deus. Porque Deus sabe, nós somos guerreiros. Nós somos Israel. E lutaremos e venceremos. Pai, no nome de Jesus, nesse momento maravilhoso, momento especial, nós reunimos todas as nossas forças. Nós queremos agora, de maneira intensa e fervorosa, buscar ao Senhor de todo o coração, porque a Tua palavra nos diz que se buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós o encontraremos. O Senhor se deixará achar por nós. E nesse momento, meu Deus, em meio às lutas, em meio às crises, em meio às dificuldades, nós queremos levantar um clamor, porque o que nós temos em mãos agora é a arma da fé, é a arma da oração, e nós oramos, ó Deus, para que o Espírito Santo desperte em nós essa coragem que Jacó demonstrou ter diante do anjo, o qual ele combateu a noite inteira. Às vezes a luta, meu Senhor, é demorada. Às vezes a luta, meu Deus, ela é complicada. Porém, o Senhor sabe o quanto é possível vencer essas batalhas. Nos ajude, meu Deus. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Cria, meu Senhor, disposição em nosso coração para desvencilhar todas as barreiras, para derrubar todos os grilhões, e dessa forma nós possamos perceber a vitória do Senhor sobre nós. Deus, no poder da Tua palavra, com base naquilo que o Senhor nos ensinou, nós queremos orar. Oramos, Senhor, contra as enfermidades, oramos para que o Senhor manifeste cura contra o câncer, contra o lúpus, contra a pneumonia, contra a Covid, contra a diabetes, que o Senhor nos dê a sua cura, o seu bálsamo terapêutico
terapêutico, Deus, mas que o Senhor também nos dê coragem para cumprir os tratamentos médicos, que nós não possamos baixar a cabeça, mas seguir em frente, para que assim, meu Deus, possamos alcançar a vitória em ocasião oportuna. Nos dê força, meu Senhor, também, para lutar contra as tentações. O Senhor sabe quais são as principais iniquidades que nos assombram. Cada um de nós tem um contexto particular. Deus, talvez alguns tenham problema com o cigarro, outros problemas com a bebida, alguns com temperamento forte, alguns com a sexualidade desenfreada. Deus, nós oramos em nome de Jesus, para que a tua graça e a tua misericórdia nos dê força, porque segundo a tua palavra, nós somos vencedores e já temos vencido o maligno. Maravilhoso Deus, oramos também contra o cansaço emocional, contra a depressão, contra a estafa, contra o estresse, Senhor, contra o burnout, em nome de Jesus. Tenha compaixão, Senhor, de nós, nos ajude, meu Deus, nesta batalha, e cria em nós, ó Deus, um coração corajoso, que sejamos homens e mulheres dispostos a lutar e a vencer, porque somos Israel de Deus. O Senhor nos fez para sermos vitoriosos e não derrotados. Deus maravilhoso, eu suplico a tua bênção sobre cada irmão que está aqui comigo, sobre os irmãos que estão nos assistindo na live, em nome de Jesus, que a tua bênção e a tua misericórdia nos abençoe, esteja conosco e sejamos vitoriosos, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Ao Senhor a honra, a glória e todo louvor. A Deus seja para sempre a glorificação. Glórias a Deus.